16 de setembro de 2025, terça-feira de manhã, alguns trovões, céu parcialmente nublado, um vento fresco, bom dia. Eu sou Melissa e estou aqui agora como vegana. Nossa, parece que essa palavra não queria sair, né? Eu fiquei pensando se eu falava todas as outras coisas nas quais eu me considero, né? Mas eu ia dizer cristã vegana. Por quê? Porque para mim as duas coisas estão juntas, como que presas por alguma coisa, uma coisa que move a outra, entendeu? E eu acho que é uma coisa que eu tô assumindo ainda, né? Não sei se é difícil, não sai quase da boca, né? Porque eu sei que eu sou minoria, então eu não sei se eu tenho vergonha. Será que eu tenho vergonha de dizer que eu sou vegana? Eu acho que vergonha de gerar incompreensão, né? Mas eu já tenho várias dessas, digamos, vergonhas, né? Que geram incompreensão. Então, não seria novidade que eu tivesse mais uma delas, né? Ai. Bem, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Não é pra fazer amizade com você isso aqui, né? Até porque o que eu tenho que falar não é pra agradar ninguém. É porque eu preciso passar uma mensagem que possa fazer um diferencial. E eu estou aqui como vegana agora, né? Travei um pouco. Deve ser o autismo, né? Eu sou autista também. Está começando meu dia, então eu preciso muito tomar água. Eu tomo mais água de manhã, é o horário que eu mais tomo água. E eu te convido a tomar água em jejum. Eu estou ensinando a minha filha, eu sou mãe solo. Outra coisa que gera incompreensão. Ser cristã também gera incompreensão. Ser autista gera incompreensão. Então, assim, tudo em mim, a maioria. Vocês não estão vendo, meu cabelo é encaracolado, então, assim. Hoje não, você, né? Pode falar, nossa, mas tem tanta coisa para quem tem cabelo encaracolado. Não quando eu nasci nesse mundo, cresci e calcifiquei meus ossos, né? E obtive a estatura que eu tenho hoje e tudo que se formou em mim até a fase adulta. Tomando água. Talvez esse seja o movimento, né, do veganismo. Hoje as pessoas não compreendem. Lá pra frente eles compreenderão, até os cristãos. Não só os adventistas, todos. Eles já me falaram, né? Por que você não vai para a igreja adventista? Bem, porque eu não quero. Eu não sabia dizer, né? Aliás, eu pouco sei falar as coisas assim
sair de dentro de mim, né? Porque o autismo você sente que você está preso e isso gera muita angústia. Você está preso, alguém fechou a porta e você não consegue comunicar aquilo que você quer. Os autistas, pelo menos nível 1, não sei os outros níveis, eu não posso dizer, mas pode ser que eles funcionem assim também. Eles não têm... Não, eu tô dizendo de mim, eu não sei dos outros, mas pode ser, entendeu? Eu tenho me investigado para chegar a novas conclusões sobre o autismo, até porque as pessoas pouco sabem do cérebro e muito menos do autismo. Eu sei porque uma vez eu conversei com um médico quando a minha mãe estava no CTI e ele me disse: os médicos não sabem quase nada do cérebro, né? Eu sei que a composição cerebral do autista é diferente, né? Então, eu ia dizer, eu acho que os autistas, eles não têm atraso cognitivo. Eu acho que é como se a porta estivesse fechada. Eu penso... É claro que no meu caso, o meu autismo está coligado com a superdotação, né? Então, é um pouco diferente, né? Eu tenho duas condições. Mas assim, desde pequena, o meu raciocínio era rápido, né? Contas, tudo. Mas assim, eu não conseguia comunicar, fazer amizades. Não que não conseguisse fazer nada, mas era nítido que eu era diferente dos demais, né? Gostava de isolamento. Ó, tá chovendo agora. Então, talvez a porta tá fechada e esse autista ou esses autistas, eles sabem, eles pensam, eles montam frases na cabeça deles, porque eu montava frases, eu tinha certeza de coisas, sabe? Eu chegava a conclusões observando, principalmente os adultos, e ninguém sabia que eu estava pensando, que eu estava teorizando, que eu estava estudando as pessoas. Entendeu? Na cabeça deles eu era só uma criança tímida, enjoadinha, que não gostava de comer isso, aquilo, fraca de saúde, porque eu sempre vivia doentinha, internada, vomitava, isso, aquilo, né? E também chatinha em relação às pessoas, né? Não cumprimentava e muita coisa. Só que o mundo se passava dentro de mim. Então, talvez, mesmo nível 2 e 3, talvez o mundo se passe dentro deles. Só que a porta está fechada, então eles não conseguem comunicar. Então, talvez por isso, eles... Eu sei que os autistas nível 2 e 3, então, muitas vezes eles não falam, mas eles emitem sons, né? Tipo, alguma coisa assim. E talvez na cabeça, como eu disse, né? Eles formularam uma frase. Oi, tudo bem? Ou, não, eu estou bem, mamãe. Mas às vezes não sai a frase. Daí fica, entendeu? Na minha mente é isso. Por quê? Porque eu também montava frases, pensava um monte de coisa. Ai, tá doendo. Eu
Eu lembro que até adolescente, grande, 16, 17 anos, às vezes alguém estava me atendendo, fazendo algum serviço em mim, e eu ficava, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Só que eu olhava para a pessoa e não conseguia tirar isso de mim e falar para a pessoa, ó, tá doendo. Só que eu nunca tive isso de ficar nem isso, só ficava preso dentro de mim, porque a porta estava fechada. Tá doendo, mas não vai sair. Se a pessoa não tiver telepatia, ela não vai saber que eu tô falando, tá doendo. Entendeu? Acabei falando de autismo, né? Porque são todas coisas. Aliás, como eu queria falar que eu sou cristã e vegana, o autismo, para mim, está coligado com Deus, que está coligado com o veganismo. Então, todas as coisas, inclusive eu falei que eu sou mãe solo, para mim, isso também está coligado com Deus. E eu tenho falado para vocês, eu sei que setembro, né? Setembro amarelo, valorização da vida. Mas eu tenho trabalhado com vocês outra valorização da vida. Né? Poderíamos criar um mês a valorização do feto, da vida. Por que não, né? Porque a gente pensa só em nós mesmos. Aliás, é sobre isso. Porque tudo que eu faço é só pensando na minha vida. Na valorização da minha vida. Em mim. Ou nos meus preferidos. Mas eu não descarto. O setembro amarelo é muito importante. Até porque eu já falei aqui no canal, né? Que eu tive um ano bem conturbado da minha vida e teve um cartaz amarelo que me ajudou muito naquele período que eu estava com depressão, problemas, vários problemas, né? E aí eu lembro que eu fui para um grupo, né? O CRU, que é Cruzada para Cristo, na faculdade, numa faculdade que não é cristã, né? É mais ateia mesmo, mas mesmo assim tem ali os grupos cristãos, e eu ali como cristão, sendo minoria, é muito difícil também, era muito difícil, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. E aí achei também, né, esse amparo, enfim, não só amparo, né, que Deus tem me falado que ele não é para você se encosta, ele é um energizante, é o que eu vejo. Deus, né, e tudo aquilo que a gente tem na vida, ele deve te dar energia. Eu sinto que eu estou viva. Eu não só estou viva, eu sinto que eu estou viva. Eu me sinto imbuída de algo pelo outro. E quando eu falo do veganismo, é porque e eu até coloco a mão no peito assim, eu me sinto imbuída de uma missão por eles, por aqueles que eu amo, né? E não é por mim, né? É por amor. Eu até queria ficar lá fora para poder ouvir a chuva, mas eu acho que incomoda muito no áudio. É isso que eu ia falar, sabe? Para vocês, que eu comecei a ser vegetariana, eu acho que foi fevereiro de 2007. Não acho não, hoje eu tenho certeza, isso mesmo.
Fevereiro de 2007. Glória a Deus. Eu fico emocionada porque ele já tinha me chamado antes. E assim, eu ia falar com vocês sobre resistência, sabe? Deus chama a gente mais de uma vez. Algumas coisas que podem parecer estranhas. Eu tenho falado para vocês do movimento Eu Escolhi Esperar, né? E é uma coisa que apareceu na minha vida, Deus foi me chamando desde 2010. Mas aí o meu corpo, ele resistiu. Ele resistiu ao pecado, não de oposição, mas de ficar no pecado. Ele resiste, ele não quer largar aquilo. Você entende? Porque se acostuma. É uma zona de conforto. Eu tenho lido para vocês um livro, O Poder Medicinal dos Alimentos, do Dr. Jorge Pamplona. Se tiver mais um vegano no mundo, ou mais um vegetariano, uau! Glória a Deus! É uma carga a menos para eles, entendeu? Porque eu tenho que te carregar nas costas. E você é muito pesado para mim. Você me causa muito sofrimento. É isso deles para vocês. E quando vocês fazem um movimento, ai que bonito, é por vocês mesmos, não é pelo outro. E isso eu tô falando que quando, por esses tempos, já tem um tempinho, que eu comecei a me interessar para ver se tinha alimentos, tipo uma padaria, uma confeitaria, um lugar que oferecesse alimentos para mim veganos, bolo de aniversário, algo do tipo, né? Enfim, só alimentos veganos assim que eu pudesse comprar. E aí eu achei um. Uau, olha! Só que o meu autismo, ele tá em tudo, né? E às vezes, o que acontece? Eu sei que é difícil de admitir isso, mas o autismo, ele me deixa um pouco idiota, sabe? E eu sinto um pouco raiva. Não das pessoas, de mim mesma, entendeu? Lamentações 1:21. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes, porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste. E aí, eu sei que muitas pessoas já me disseram, muitas não sei se foi uma pessoa. Eu tenho evitado termos que generalizam, né? Porque também... eu não vou conseguir falar tudo que me gera angústia do autismo, né? Mas uma coisa que me gera angústia é isso, é a intenção. Não posso me perder. Será que eu tenho TDAH também? Tá. Me falaram assim, tipo assim, que eu não deveria ficar triste que eu era autista, porque eu não sei, tem uma base teórica sobre Jesus com a saúde perfeita. Então, assim, nós não teríamos doenças, né? Porque Jesus tinha saúde perfeita, isso, aquilo. Só que
Uma vez eu estava vendo uma pregação de um judeu e ele dizia assim que o que se esperava do Messias é que justamente ele fosse fraco e doente. Não sei se é o que está em Isaías 53, ó. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza. Então, o Messias, ele seria um homem feio, deixa eu ver, feio e não era simpático. Não tinha nenhuma beleza que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. E aí ele dizia também, tem coisas que vocês talvez possam não gostar, se forem muito enfim, apegados a alguma teoria pré-determinada, que esse judeu, ele diz que o que está escrito eu acho que é em Isaías, é que o Messias teria muitos filhos, muitos descendentes. E não são discípulos, são descendentes mesmo. Enfim. Mas o que foi me falado é assim, não, tipo assim, não fica triste que Deus isso passa, né? O autismo passa, como se Deus pudesse curar o autismo, né? Só que o autismo, ele não é um pecado, né? Não é como a pessoa que come demais, né? O autismo, ele não é como a promiscuidade, né? Perversão sexual, não é como violência, não é como homossexualismo, bissexual, entendeu? Não é. É uma maneira diferente de viver. Que o corpo comunica, que esse corpo, ele vive e ele se integra, né? E eu tenho entendido o autismo como um resquício da primitividade. Isso tudo tem a ver com minha visão, que assim, que eu tenho construído, minha visão com o veganismo, com Deus, com o autismo, a primitividade, então assim, tentar linkar. Então, outro dia apareceu um passarinho aqui, né? E às vezes o passarinho faz piu, 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 né? E o autista, às vezes ele faz entendeu? Ele não fala. Então, para mim, eu ligo o autismo, mesmo que eu seja nível 1, eu tenho ligado o meu autismo com os primitivos, com os não domesticados selvagens. E eu tenho coligado com o Éden. E aí, esse passarinho, não sei se vocês viram que apareceu aqui na minha casa, coisas acontecem no cérebro dele, na mente dele, mas eu não vejo Deus também. Aliás, coisas estão acontecendo no meu cérebro, eu não estou vendo agora. Tem coisas no subconsciente que eu não sei.
Quantas pessoas tocaram em mim quando eu era bebê? O que falaram? Eu não lembro, tá no subconsciente. Quantas coisas estão acontecendo que você desconhece? Então, assim, para mim, dentro da cabecinha dele, frases estão sendo formadas. Ele tá pensando, ele tá. Assim como aqueles que não sabem falar, autistas nível 2, 3. Só que a porta tá fechada. Então, a comunicação não sai. A comunicação é da porta para dentro. Mas quem fechou essa porta? Deus. Ele quis assim. Ele predetermina tudo. Aliás, quando eu estava grávida da minha filha, eu fiquei grávida com 37 e ela nasceu, eu tinha 38. Me falaram, ela pode ter um monte de coisa. No meu coração, quando as pessoas falam algo, eu sempre tenho um descanso de que é Deus que determina. Não é o que as pessoas falam que acontece, é Ele, e principalmente as crianças. Inclusive o autismo, o veganismo, o meu contato com Deus, tudo isso está coligado também com os fetos. É como se fosse uma roda. Estamos todos coligados, então assim, cada coisa. E aí, então, em 2007 eu virei vegetariana, né? Deus já tinha me chamado. Na verdade, já tinha me chamado antes, não sei se eu tinha 18, 19. Eu lembro que eu passei não sei quanto tempo, mas eu passei um tempo sem comer carne. Se foi 1 mês, 2, 3, eu não lembro. Mas não foi muito, não. Eu fiz essa tentativa depois de ler uma reportagem, né, que falava que a carne era cadáver. E eu pensei, mas eu não quero comer cadáver. Só que, quando eu tentei e não deu certo, eu fiz aquilo por mim. Quando você faz algo por você, não dá certo. Quando você fizer pelo outro, aí vai dar certo. Aí vai multiplicar, ó. É pelo outro, não é por mim. E só que depois eu virei vegetariana porque eu assisti um filme e aí eu já contei isso aqui, né? Mas no filme era um casal e eles eram tratados como animais de abate, né? Eles ficavam no curral assim. O homem ele ficou de cabeça para baixo, assim, pingando sangue, o balde embaixo, que nem galinha, né? Para fazer aquele molho. Eles fazem um molho, né? Com sangue. E aí quando eu estava no Japão, eu estava de férias, então assistíamos filmes. E um deles foi esse. Só que enquanto estava de férias, não aconteceu nada. Eu acho que eu continuei comendo carne, porque eu não tenho lembrança. Aí um dia, foi o primeiro dia da fábrica, eu levei vagem com carne. Eu lembro. Nunca tive problema com carne, sempre comi legumes com carne. Meu prato preferido era churrasco. Aí esquentei, porque eu esquentava no micro-ondas, não queria comer a comida da fábrica. E sentei para comer. Não sei se eu sentei ao lado da minha mãe ou do meu irmão, que eu acho que a gente trabalhava. Será que a gente trabalhava na mesma? Não, acho que eu estava. Não, essa fábrica não, 2007. Não. Não, a gente não trabalhava na mesma fábrica. Estava sozinha mesmo. Enfim, eu sentei
E meu pai que tinha feito aquela lavagem com carne. E aí eu acho que eu coloquei na boca. E aí, eu lembro que quando eu era criança, tinha Sexta-feira Santa, né? Eu acho que em casa, eu não lembro se já começava na quinta a não comer carne. Mas como a gente era católico, a gente não comia carne, né? Eu acho que já começava na quinta. Quinta, sexta e sábado. Ou era quinta e sexta? Eu não lembro, acho que era quinta, sexta e sábado já, sem comer carne. Daí voltava no domingo. E aí eu lembro que um dia a minha mãe veio servir arroz com sardinha. Ai. E aí em casa tinha uma mesa de vidro. E eu não queria comer, né? Daí abri a boca. Aí que ela colocou na minha boca, o meu estômago saltou pra frente, a minha barriga. E a mesa tremeu todinho. E esse dia foi mesmo assim, a mesma coisa. Só que eu sempre comia vagem com carne. Só que de peixe eu nunca gostei. Por causa do cheiro, né? E aí eu coloquei a vagem com carne, parecia que eu nunca tinha comido aquilo. Olha, parecia que eu nunca tinha comido carne na vida. Tava com a boca santa, boca pura, boca virgem, boca de quem nunca comeu sangue. E aí o meu estômago saltou para frente de novo. E eu estranhei, meu Deus. E foi sobrenatural, porque não fui eu que, eu não vou comer carne a partir de hoje. Não, foi nada disso. Não foi. Foi a minha boca, parecia que, sei lá, alguém trocou minha boca, trocou meu estômago, trocou tudo. Alguma coisa no meu cérebro, não sei, aconteceu naquele momento assim, entendeu? Foi algo muito esquisito. Pensando bem, nunca tinha analisado. Eu não vim, né? E aí, o que eu fiz? Nossa, engraçado na minha cabeça, eu não pensei, é a vagem, é a carne, o que é? Eu já sabia que era carne. E foi a primeira vez. E eu já falei para vocês muito que eu fui pro céu, né? Que é uma nuvem, né? Que é onde eu conheci o meu espírito. Então, eu tenho muito uma coisa de eu sei algo e eu não sei como eu sei. E todas as pessoas que foram para o céu, tiveram contato, elas têm isso. Só que eu descobri que eu tenho isso desde criança, né? Analisando. Você sabe algo e você não sabe como você sabe. Então eu sabia que o problema era a carne. E aí comecei a separar. Só que os fiapos de carne também me incomodavam, porque é como se a carne fosse uma sujeira, fosse uma contaminação. Você está contaminando o meu alimento. Então, eu sentia gosto de sangue. Esse é o problema. Quando eu coloquei o arroz e a vagem com carne, eu não sentia gosto do arroz nem da vagem, eu sentia gosto de sangue. E na minha mente era assim, eu não como sangue, eu não quero sangue, isso aqui tem gosto de morte. E eu não quero comer morte, eu quero comer vida. E aí, 9:10. Tá muito profundo, muito complexo. Ó, Oséias 2:15. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. O que eu tenho
falado para vocês é o seguinte: os neurotípicos precisam ser analisados, estudados. Por que eles agem dessa forma? Por que eles agem de outra forma? Porque eles me causam muita agonia. Mas muita mesmo, entendeu? E eu acho que a gente, como ser humano, a gente causa muita agonia nas outras espécies. Não só as espécies que estão nos currais, nos estábulos. Nas outras espécies também, medo e outras coisas. Porque o autismo eu tenho medo da socialização, eu tenho medo das pessoas. Então, assim, o comportamento desde criança, que ninguém sabia, né? Não comunicava. Mas eu sempre analisei e eu não sabia. Hoje eu faço isso. Os neurotípicos. Eu achava eles estranhos, porque que eles faziam assim, assado. E vai gerando agonia, 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 agonia. Entendeu? E quando o neurotípico vê um atípico, um neurodivergente, ele estranha. Mas é um estranhamento bilateral, entendeu? Eu estranho você e você me estranha. Entende? Só que o autista, ele é mais passivo. É mais passivo, então ele tá com dor, ele não fala. Ele tá falando na mente dele, tá doendo, mas ele não consegue abrir a porta e comunicar. Então ele é levado que nem novilho. Ele é levado, ele é amordaçado. Ele vai sendo amordaçado mais com o tempo. Na escola ele é amordaçado na faculdade, ele é amordaçado no relacionamento afetivo. Todo o tempo. Por ser mais passivo, entendeu? Por não saber lutar pela sua vida. Por não saber se defender. Que nem um passarinho, você pega, facilmente você pega. Outro dia apareceu 2 vezes aqui, dessa vez apareceu, ele ficou mais e aproximou mais da gente, passarinho azul. E aí eu fiquei muito triste, porque eu fui pesquisar e tem pessoas que falam assim nos comentários: ai, eu tenho um desses aqui. E aí eu pensei, eu tenho desses aqui, tenho na gaiola, eu crio, eu tenho não sei o quê, tenho esse, tenho aquele. Que é sempre assim, aquilo que eu faço por mim, pela minha valorização. E não é assim. Não é assim que a vida se valoriza. Aliás, mesmo quando todo mundo que deu uma pisadinha lá no céu tem saudade. Mesmo quem não tem depressão. Só que tem muitas pessoas que são estranhas como eu. Que eu já ouvi relatos, de pessoas que tiveram que sempre tiveram dificuldade de comer. E que sentem que não pertencem aqui. Que preferiam estar lá do que aqui. Então, muitas vezes não é nem por desvalorização da vida. Às vezes é por incongruência mesmo das coisas. E então, quando eu virei vegana, 39 minutos. Olha, vocês não me aguentam, mas vai mais um pouco da Melissa para vocês. Quando eu virei vegana, foi também uma coisa sem querer, mas não foi sobrenatural de meu estômago saltar. Eu
Eu tava tendo umas dores também. Essas dores eu tenho desde sempre, né? Eu não vou falar sobre essas dores, mas eu quero dizer que eu pensei assim, veio assim essa informação na minha mente. Será que você não tem alergia do leite? Como se algo soprasse assim nos meus ouvidos, entendeu? Não audível, né? Uma intuição, algo assim. E aí, eu até falei com uma amiga minha nutricionista e comecei quer saber, eu vou tirar o leite para ver se essa dor, imagina se cessa para sempre, vai solucionar grande parte do meu problema. Que é um problema que vem desde a infância e me causa sofrimento não só físico, emocional também. E aí, um dia eu comi uma porção de mandioca. E aí eu fiquei com dor, muita dor depois. E eu pensei, mandioca é uma raiz, não tem leite, não tem lactose. Não, eu não tenho alergia, não. E aí, só que eu já tava, sei lá, com o tempo, eu já tava... Nossa, e assim, eu peguei aquilo e fiquei, não, agora que a minha vida vai mudar. Mas assim, não que minha vida vai mudar, eu não sei, eu senti uma transformação, um vento da transformação em mim, entendeu? Alguma coisa, nossa, eu estava muito empolgada com aquilo. E por quê? Porque na verdade eu já tinha sido chamada também, né? Pra ser vegana. Não foi ninguém que me chamou, né? Eu fiquei sabendo do sofrimento das vacas leiteiras e aí eu fiquei assim, e agora? Não. Sabe aquilo que você pensa assim, não, eu quero saber, né? Por que alguém me contou isso? Não, e não me contasse, porque eu não quero saber. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia assim, que tinha amigas dela que diziam assim, se você souber que meu marido tá me traindo, não me conte. E aí eu fiquei assim com o leite, né? Por que eu fiquei sabendo que a vaca tá sofrendo? Não me contasse, porque agora eu fiquei com o coração dividido. Então eu tive a tal da resistência, né? Como eu resisti ao escolhi esperar, né? Meu corpo resistiu ao pecado, de ficar no pecado. Como eu já tinha sido chamada para ser vegetariana, para parar de comer carne, e eu resisti. Não, eu vou ficar aqui comendo carne. Não, eu vou ficar aqui tomando leite. Não, eu vou ficar aqui fazendo sexo no namoro. E aí uma hora, é como se Deus pegasse e ele eu tiro com a própria mão aquilo que faz mal para você. Porque se não for Deus com o sobrenatural, parece que a gente fica sempre na mesma, entendeu? Fazendo sempre a mesma coisa. E nada muda. E nós temos que fazer a mudança, não é para ganhar alguma coisa. Porque também as outras pessoas, elas vão ter a oportunidade de mudarem. Mesmo que você seja a única pessoa ali.
Ó, Isaías 4:4. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. E às vezes é isso, né? Às vezes Deus dá tudo pra gente e a gente produz uvas azedas. Só que esse uvas azedas não é sobre nós, é o que a gente oferece para os outros. Então eu não queria saber o que eu estava oferecendo em troca do leite dela, sofrimento. Ela me dava o leite doce, eu dava o sofrimento para ela. Mas eu estava na minha casa, eu não sabia, mas agora eu já sabia, putz, antes não soubesse. Ah, meu Deus do céu, entendeu? Imagina o seguinte, que você vive numa casa maravilhosa, né? O seu marido trabalha, você é dona de casa, trabalha lá. E você não sabe, né? Um dia você caminha mais um pouco. Do que você caminha, você acha eles amarrados, presos, pessoas escravizadas, entendeu? Que fazem aquilo que põe à sua mesa. Então é assim mais ou menos. E daí, quando eu soube que eu podia tomar o leite, eu pensei, nossa, mas foi tão difícil para eu começar, eu tive que fazer todo um movimento no supermercado, de ver o que tem leite, o que não tem. E foi tão difícil para mim desapegar de todas as coisas. É claro que isso ainda é um processo para mim, porque, ser vegetariana foi fácil, mas ser vegana é difícil porque a maioria das pessoas que são veganas, elas são ricas, né? Então, tá tudo misturado com leite aí. É muito difícil você ter acesso. Se você for ter acesso a produtos, e muitas vezes eu quero, sabe? Sem o leite, é caríssimo. Então, assim, não dá pra você... até dá, é um desafio pra mim ser pobre e ser vegano. Só que ser vegano é pra todo mundo. É assim como ser cristão, é pra todo mundo. E estou convidando vocês a serem veganos, para tirarem esse peso deles, dos animais. E aí eu pensei, não, eu já paguei o preço. Eu paguei o preço nesse tempo que eu tava. Eu já tava, sei lá, 2, 3 semanas. Pelo menos 2 semanas. Tava bastante tempo. Não, eu não vou voltar. Tipo assim, não vou voltar àquela vida de antes. Eu tô gostando. E eu tô tão feliz porque eu tô sabe? Tô fazendo algo por eles. Tipo, o meu esforço tá chegando lá. Não é que tá chegando lá. É menos uma carga para eles, entendeu? E a gente não pode desprezar pequenos avanços, né? Porque a gente influencia as pessoas. E aí depois, é claro que eu queria... Pensei, né? Eu vi que as pessoas às vezes falavam, sem querer, sem procurar, eu já tinha visto, né? Docinho sem lactose, não sei o que, sem lactose. Só que eu já tinha falado para vocês que eu tinha achei uma margarina ou duas
no supermercado sem lactose, mas ela é feita com leite. Então, acho que eles colocam a enzima para quem tem intolerância à lactose. Então, a vaca continua presa lá. Só que eu tô fazendo algo por amor, não é por mim. É pelo outro. Se eu tô fazendo todo esse movimento, não é porque eu tenho alergia, eu não tenho. Eu posso comer carne, eu posso tomar leite. Se bem que já aconteceu, por exemplo, de eu ir a algum lugar e ter alguma coisa com leite. E eu comer aquilo, não resistir, né? Já que sabendo que eu não tenho intolerância. Só que o que eu percebi do meu organismo? Quando eu tenho contato com leite, por mais que eu não tenha dor, mas eu sinto o peso, sabe? O peso na digestão é diferente. E isso para todas as pessoas. E esse livro aqui, ele fala bem o poder medicinal dos alimentos, o quanto que os alimentos de origem animal, eles pesam no organismo. Eles tendenciam você a criar doenças. A criar doenças. Entendeu? 9h27 da manhã. E aí, até que em algum momento eu busquei mesmo, porque eu queria saber se tinha, e achei um lugar que, sabe, ai, aqui não entra nada com leite, não sei o quê. E aí minha cabecinha autista, eu fiquei, ai, que coisa mais linda, se eu tivesse dinheiro, ia montar um negócio desses, porque elas merecem, as vacas merecem esse meu esforço. Eles merecem, sabe, que eu divulgue isso, que eu ofereça esse tipo de produto. É por eles, é por amor. E na minha ingenuidade, eu pensei isso. Olha, eu encontrei o meu clã. Encontrei pessoas que até montam negócios por causa dos outros. E esses outros são seres irracionais que nem falam, quer dizer, olha, estão gastando dinheiro em uma coisa, né? Que não é por si, não é pela família, não é nem pela sociedade em si, é por aqueles que nem aparecem. Eles aparecem nas festas, mas aparecem mortos já. Então, eu tenho falado para vocês o seguinte, que Deus me disse, visite os matadouros. Faça um passeio nos matadouros. Eu sei que os pais gostam de levar as crianças para visitar o zoológico, a fazendinha, isso, aquilo. Até fiz o aniversário da minha filha de fazendinha, coloquei assim, a fazendinha do bem. E aí, a minha dica é visitem os matadouros, porque eles ficam lá escondidos. Então, visitem os matadouros com as crianças. Visitem os matadouros com seus filhos, com seus avós, com seus netos, com seu sogro, sua sogra, seus funcionários. Visitem. Por quê? Visitem. Não é para ficar vendo coisa feia. É porque, às vezes, você fala que eu gosto de comer carne. Eu não acho que não tem nada demais. Mas é porque você não visitou o matadouro. Você precisa visitar o matadouro. Porque se você aguentar ver aquilo, aí tudo bem. É a mesma coisa que eu tenho falado, que quando a gente anda com Jesus, será que tem alguma coisa que ele fazia que a gente não suportaria? Que a gente diria, ai, nossa, olha o que Jesus fazia. Até hoje que eu andei com ele, não vi. Mas assim, se você andasse com Salomão, você não ia suportar ver os bacanais dele. Davi, né?
Ah, tem mais coisas. Nossa, já vai dar 1 hora. Outro dia. Não. Tá, eu vou para esse assunto. Depois eu volto na pessoa que montou o negócio. E outro dia eu estava assistindo o testemunho e eu fiquei muito triste por ouvir aquilo. Porque um dos, que eu digo dos meus chamados, da valorização da vida é em relação aos fetos. E não só os fetos, mas as crianças que conseguiram nascer de uma gestação cheia de preconceitos. O preconceito pode ser da mãe, que é pior, quando a mãe desvaloriza o filho, porque daí ela pode até abortar. Ou pode ser da pressão em volta, da avó, do avô, da sociedade, entendeu? Mas ela pode ser que ela consiga nascer. Só que aí ela vai caminhar uma vida de bastarda, entendeu? Ela não vai ser como os outros. Ela vai ser como Jesus. Olha, que bom, então vai ser bom para ela. Porque Jesus, ele era bastardo, né? É por isso que ele não tem... ele não cresce com João Batista, né? Então, assim, aquele encontro da Maria com a prima, ele não perdura, né? Então, assim, elas, né, quando a Maria tá grávida e vai nascer a criança, ninguém quer dar lugar. E para mim, eu já falei aqui, tinha lugar, só que eles não queriam. Porque não é assim, por exemplo, quando você... Se você fosse negro em alguma época aí, sei lá, 1900, né? Não tinha lugar para você, entendeu? Na época do apartheid. Então, assim, a mulher que ficou grávida antes do casamento e as pessoas... Se as pessoas ficam sabendo hoje, ou antigamente, né, que tinha menos pessoas no mundo, elas também, todo mundo ficava sabendo, todo mundo ficou sabendo, né, que José terminou com ela, né, porque ela estava grávida, e só depois ele voltou com ela, assumiu ela e tudo aquilo. E que Jesus foi gerado antes do casamento. Então eu vi o testemunho, ai, que a mulher, ela ficou no pecado, e Deus começou a chamá-la, né? E aí, em algum momento, Deus coloca ela na santidade e segura ela ali, né? E aí, eu não assisti assim todo, porque ela vem falar dos avós dela, mas eu sei que em algum momento ela conhece um homem da igreja, ela casa com ele e ela até mostra as fotos que ela grávida, a filha dela tem uma filha assim como eu tenho. Só que a maneira como ela olha para a filha dela, eu percebi que é diferente da maneira como eu olho para a minha. Só que aquilo despertou algo em mim. Todas as pessoas, todas as mães olham da mesma forma, só você olha diferente, que é claro, porque você é autista. E por isso que você achou que aquela pessoa abriu aquele comércio por causa das vacas que estão lá. Mas não foi por isso. Isso é do autismo. Esse é um alto nível de ingenuidade ou de, infelizmente, de idiotice, né? Isso eu digo de mim mesma, porque às vezes me gera raiva por causa dessa incongruência que eu digo, né, com os demais. E ela diz assim... Ai, não consigo nem falar, isso me gera muita revolta.
muita revolta. Eu preciso tomar água. Ela diz assim: eu sei que eu trouxe uma filha do mundo. E eu tava tão... Nossa, eu sei que Deus vai falar comigo nesse testemunho. Nossa, sabe? Uma mulher que, né, fez sexo antes do casamento. Enfim, teve seus erros e se arrependeu, como eu. Ah, mas quando ela falou isso, eu trouxe uma filha do mundo, acabou pra mim. Acabou o testemunho dela, estragou com tudo. Por quê? É como se ela trouxesse a filha dela de dentro da lata do lixo. E ela olhasse para a filha dela e dissesse: você é o fruto desse lixo. Entende? Você é o fruto do mundo. Você nunca vai ser igual a esse que eu tô gerando ou gerei agora com meu marido. Você, ó, veio lá da lata do... Lá, meu Deus. Isso me gera muita tristeza. Como é que alguém pode falar assim de uma criança? Eu sempre me pergunto, onde está o filho de Tamar, que foi abusada pelo seu irmão Amnon, né? Onde está o filho dela? Bem, eu acho que ela não quis trazer um filho do mundo, né? Fruto do pecado. Eu acho que ela não. A mim, penso que ele foi abortado. Por isso que quando nasce, e eu disse para vocês que algumas crianças, elas não respeitam essa ordem, ó. Vocês não são nada, vocês são lá da lata do lixo, vocês não merecem nada, mas elas desobedecem a regra. Assim como Jesus desobedeceu a regra, porque não era para ele ter nascido. Nós vamos nascer sim. Quer vocês queiram, quer não. E isso é uma coisa que eu tenho comigo, não é porque eu sou mãe solo. Antes, desde 12 anos. Desde 12 anos Deus fala comigo sobre essas crianças, né? Só que eu digo que Ele me fez calçar os sapatos. Ele me fez ser mãe de uma delas, para que eu vivesse e soubesse o que é. Só que eu não tenho a intenção de fazer o mesmo que essa mulher. Sabe? Eu não estou esperando em Deus para me casar e ter um filho dentro do casamento para dizer para minha filha, olha, você nunca vai ser como seu irmão. Porque ele sim é especial. Você não. Eu não estou esperando por esse momento. Em nenhum momento. Da minha vida. E eu lamento muito. Eu lamento muito pelo filho de Davi que morreu. Porque Salomão não era diferente. Salomão fez as piores coisas, ele não era especial. Talvez se essa criança tivesse resistido e sobrevivido, se alguém tivesse acalentado, seria muito melhor que Salomão.
Eu lamento muito porque eu não posso proteger essas outras crianças que estão aí. Eu não sei que suas mães estão dizendo para elas desde que elas estão na barriga delas, ou quando elas casam de novo, ou casam pela primeira vez, estão dentro da igreja, estão dizendo, ó, essa é do pecado, essa aqui, ó, é de Deus. E a outra tem que engolir. É minha culpa que minha mãe estava no pecado. Sabe? E mais eu preciso dizer para vocês que Deus me falou sobre a família disfuncional, né? É muito ruim, sim, sabe? Quando uma criança vem ao mundo e os seus pais não se amam, os seus pais não são casados, mas é muito pior quando ela não nasce. É muito melhor que ela nasça e conviva só com a mãe do que ela nunca apareça, ninguém nunca... Nossa, eu nunca nem soube que a fulana estava grávida. Tem muitos. E estão com famílias funcionais. E mais eu digo para vocês. Vamos falar de família disfuncional? As famílias que Salomão teve. As famílias que Davi teve. Com mais de uma mulher. Todas disfuncionais. Ana não conseguia engravidar, estava em uma família disfuncional, porque o seu marido já tinha outra mulher e outros filhos. Era uma família disfuncional. Então, eu digo que a mulher ela está perdendo o instinto de maternidade, né? E eu sei que quando se faz um aborto, é para salvar a mãe. Não é assim na natureza. A mãe se sacrifica pelo filho. Tudo por aquele que está vindo, né? Eu, se fosse escolher entre eu e meu filho, eu quero que meu filho nasça. Só que a gente sempre vai na contramão da natureza, causando sofrimento lá fora e aqui dentro do nosso corpo. E isso tem correlação com tudo, com a alimentação, né, que a gente come errado, causando sofrimento nos animais. Inclusive, teve um dia, onde que eu estava? Estava num passeio que teve para os autistas com a minha filha. E aí eu vi uma máquina. Parecia um carrinho assim, todo metálico, prata. Que é isso, esse negócio, né? E aí tinha um banner assim grande. Daí eu vi assim, explicando a imagem. E eu, meu Deus! Olha a mente inteligentíssima humana. É uma câmara de sofrimento para vaca ou boi, né? Eu acho que é o boi. Que ele é criado lá dentro e ele fica preso a vida inteira ali para que os ossos dele fiquem moles, a carne mais macia. Ele fica... Eu tenho lido para vocês do Anexo Secreto, né? Que a Anne Frank, na Segunda Guerra Mundial, ela fica presa no Anexo Secreto. Só que esse Anexo Secreto é uma casa, então tem quartos, tem cozinha, ele se movimenta. Esse não, esse boi ele fica... Agora, vamos falar de autismo, que eu falei? Analiso pelo meu. As frases são feitas. Eu penso, eu sinto, eu sou inteligente, mas eu não consigo falar.
Comunicar. Esse boi tá lá dentro, alguém sabe? Quanta coisa ele pensa, quanta coisa ele sente. Ele lembra da mãe dele, ele lembra dos irmãozinhos, ele lembra da grama. E aí ele fica lá. O que ele pensa? Será que ele deseja morrer mais rápido? Ou ele quer que dure mais tempo a vida dele? É isso que eu tenho pensado. Sabe o que eu tenho pensado? Será que os patos lá no Fagrá, vocês já viram? Também visite. Se puder, visite. Visite também. Não vai ver só coisa bonita, não, tá? Porque a dor, ela tá mascarada. Eles colocam os matadouros lá longe. Tem que ser visitado. Os patos, eles ficam comendo, né? Eles comem, imagino que eles vomitam, e aí até o fígado dele ficar inchado, explodir. Eles ficam com hemorragia na bunda, assim, saindo sangue o tempo inteiro. A cara, assim, o olho vai ficando preto, sabe? Coisa horrível, é macabro. E não é qualquer um que pode comer isso aí, não. É só quem vai passear na Europa. Eu tive uma amiga que ela debochou de mim porque ela vai todo ano para a Europa. Eu sei que um dia eu saí com ela para encontrar os amigos dela e eu fiquei assim, meu Deus. Eu não tenho condições de encontrar com essas pessoas, porque elas estão falando de lugares que eu nunca fui, de coisas. E eu me senti muito mal, sabe? E porque eu não fui para esses lugares, então não sei, não tem conversa. E aí um dia eu falei para ela, né, eu não comeria, eu sou contra isso. Logo que eu voltei do Japão, né, eu reiniciei a amizade com ela. Na verdade eu não tinha muito, daí a gente se tornou bem amiga. Só que eu fiquei bem chateada por isso, né? Porque eu falei pra ela, ela debochou e ela falou assim, sempre eu vou pra França e eu como isso aí. Eu gosto muito. É um dos meus preferidos. E aí, você pensa assim, nossa, eu nem saio da minha cidade. E aí, eu tô preocupada com alguém que tá lá na França. E ela que vai lá pra França não tá preocupada com eles. Sei lá, uma coisa muito estranha, mas na verdade eu gosto disso. E aí eu pensei, esses patos, eles estão sofrendo tanto, né? Será que eles desejam que o fígado deles dure mais tempo ou que venha a falir antes? Entendeu? Não, eles não desejam viver mais para sofrer mais, entendeu? E, enfim, eu achei esse mercado E aí eu pensei, uau, eu achei o meu clã, né? Abriram um mercado só por causa desses que eu amo, que estão... Nossa, como eu disse, né? Se eu tivesse dinheiro, ia fazer algo semelhante. Só que aí, um dia, eu vi a moça fazendo um story assim, para falar de um tal de celíaco. E aí, eu nem fui pesquisar o que é celíaco, até vou depois. E ela falou assim, é proibido entrar com qualquer alimento aqui por causa dos nossos clientes celíacos. E aí eu fiquei assim, ué, então... E aquele negócio, né, de, os animais estão sofrendo.
Eu pensei assim, vixe, então não achei. Eu não achei o meu clã, não achei os meus, não, isso aqui não foi feito por causa deles. Até tô vendo aqui no dicionário se tem celíaco, se são, eu acho que são pessoas que tem, são alérgicos à lactose. E aí, eu fiquei tão triste. Fiquei tão triste, porque assim, aquilo lá tinha dado um conforto no meu coração, sabe? De eu ter encontrado pessoas que estivessem preocupadas com esses outros, né? E muitas vezes isso, os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. E eu pensei, então eles têm alergia, né? Então, se é tudo isso, é por causa deles, né? Não é por causa dos outros. E assim, tá tudo bem, eu sei que existe, né? A alergia alimentar é horrível, né? É horrível, eu digo assim, é muito perigoso, né? Inclusive, quando eu lembro que de 0 a 6 meses, eu respeitei certinho da minha filha não comer alimentos, ficar só. Acho que eu conseguia dela ficar só no peito, foram uns 2 meses só, porque eu nunca tive muito leite, tinha pouco leite porque eu tive hemorragia, né, foi parto cesárea. Mas pode ser um pouco de mim mesmo, né, não sei. E aí então ela ficava no peito e o complemento no peito, porque até 6 meses, se a criança comer qualquer alimento, não sei se o estômago dela não está bem maduro, o estômago, o intestino, pode dar alergia alimentar, que é muito perigoso, porque dá falta de ar. E tem alguns alimentos, como mel, morango, kiwi, que também tem que esperar depois de 1 ano, né? Porque eles têm muito agrotóxicos. O mel, ele tem alguma coisa ali que não é bom dar para o bebezinho pequeno, né? Pode dar alergia. Enfim, e daí eu até acho, eu fiquei pensando, né? Porque tantas pessoas estão com alergia ao leite, né? À lactose. Eu acho que é uma maneira de resistência. Eu acho que é. Lembra do sobrenatural que aconteceu comigo? O meu estômago saltou. Quando eu coloquei a vagem com carne, o arroz, e eu comecei a sentir o gosto do sangue. Então, a alergia, para mim, todas as coisas têm um fundo espiritual. E a alergia ao leite, ela pode aumentar, eu acho. Pode ter mais e mais pessoas com alergia ao leite. E isso é como se fosse um plano B. Assim que eu tenho entendido. Se você não me ama, se você não tem dó do meu sofrimento, então nós tentamos de uma outra forma, que vocês não pesem tanto sobre nós. Mas o ser humano, ele é muito inteligente, muito esperto, né? Então, assim, se usa o leite, e aí vai com a enzima. Se usa o leite, ou seja, no final, como ele faz as coisas só por ele, fica elas por elas, porque não tira o peso das costas daquele que está sofrendo, entendeu? E se você ver, muitas coisas do processo humano é mais ou menos isso. Tem uma grande promessa, grandes movimentos,
E no final você vai ver que vai ficar elas por elas. Nada muda. Nada. Nada muda. É o que eu tenho visto, quer ver? Em relação à exclusão da maternidade. Que antes trabalhava só o homem. E esse homem, ele ganhava como hoje, um valor que era o valor dele com o valor da mulher. E aí, quando entra a mulher no mercado de trabalho e até os filhos, é como se eu pego uma barra e eu reparto ela. Uma parte para o homem sempre ganha mais, né? Que dizem as pesquisas que o homem sempre ganha mais. Então, eu dou um pedaço, sei lá, 60% ou 70% da barra para o homem e 30% para a mulher. Só que a mulher estava em casa e o homem estava ganhando a barra inteira sozinho. Agora não, a mulher já não pode ficar com a criança. A mulher não amamenta a criança, a mulher fica ali 120 dias com a criança. E ainda assim, fica elas por elas, entende? Porque o peso é maior, né? Porque a mulher, ela não tem tempo para a criança, ela não tem tempo para os filhos. E algumas crianças estão até em tempo integral na escola, né? E eu acho, assim, que já falei isso, né? Que o único momento em que ela tem integral com a criança é na barriga, quando a criança está na barriga. Mas isso é porque eles não conseguem tirar essa criança da barriga. Esse momento, tipo assim, tá colado, tá nas minhas entranhas. Mas quando ele conseguir fazer isso, aí eles vão tirar também. Porque daí ela vai trabalhar e a criança vai ser gerada por um gerador. Entendeu? E daí começa sempre o discurso de que... Aliás, eu estava assistindo um filme ontem, uma comédia, que eu estava achando muito legal. Só que aí eu parei e me desinteressei por ela. Por quê? Nossa, já vai ser 10 horas. Porque nessa comédia tem um casal e eles não tiveram filhos ainda. E eles têm um casal que tem um bebezinho pequeno. E aí eles conhecem esse casal principal, eles têm uns, não sei quantos anos. Se tem 30 e poucos, 40 anos, né? Eles não são jovenzinhos, não. E o casal amigo deles tem mais ou menos a mesma idade, de 30 a 40 anos. E eles conhecem um casalzinho de 25 anos, né? E eles começam a conviver com esse casal de 25 anos. Então, eles voltam a andar de bicicleta, voltam a jogar War, né? A fazer muitas coisas que eles faziam quando eram jovens e já não fazem mais. E toda vez que eles encontram um casal que agora, como se tivesse completado sua família, tem o seu filhinho, eles ficam assim, nossa, que casal chato, né? Nossa, criança é muito chato, tudo com criança é chato. Olha, ela fala assim, você sabe que a fulana me falou, a minha amiga, que depois que ela foi mãe, ela não faz mais sexo com o marido. Ela tá eles estão 1 ano sem fazer sexo. Então fala assim, ó, ter filhos é chato, envelhece. Ter filhos atrasa a vida da pessoa, atrasa a vida sexual. As pessoas que têm filhos, elas não fazem sexo. Não é verdade. Tem gente que fica grávida, tá amamentando a criança, né? Tem mulheres que têm tempo entre uma criança e outra de
9 meses, 10 meses, sabe? O bebezinho tava com 1 mês, ficou grávida, praticamente tipo furou ali a parte do puerpério ali que tem que ficar esperando, né? Os 40 dias. Não aguentou, furou, ficou grávida. Então, se não é assim, as pessoas que têm filhos, elas fazem sexo, sim. E ter filho não é chato. É maravilhoso, muda a vida da gente. Então, assim, os filmes, sabe? A mídia, tudo. Ela faz uma propaganda enorme de que as crianças são ruins, sabe? Que a menstruação é um diabo, a gestação também, sabe? Passar tempo com o filho é ociosidade, é perder dinheiro. Todos os instintos naturais são horríveis. Tudo que é artificial é bom. Enfim. E aí eu parei de assistir o filme porque não é o que eu penso. Mas enfim, é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.